Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vim aqui trazer uma pequena reflexão para cada um dos que forem assistindo este vídeo. Fazer aqui uma pequena reflexão que se encontra em Romanos. E usar o versículo 1, versículo 2 e o versículo 15 de Romanos, do capítulo 6. Vamos ler. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Versículo 3, ou aqui usar outros versículos. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. No versículo 15, tem dizendo o seguinte: que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei da graça? Não, de forma alguma. Nós podemos perceber aqui, Romanos é um livro que eu gosto muito de Romanos. Você consegue ver do capítulo 1 ao capítulo 5, versículo 21, que é o último versículo do capítulo 5 de Romanos. A tradução que eu estou usando é a tradução Bíblia King James atualizada, Rei James atualizada. Aí o que acontece? Está falando. Então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja mais ressaltada? De forma alguma, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Por que Paulo escreve isso? Se você for pegar esse versículo solto, você vai ficar aquela coisa, por que é que Paulo vai escreve isso? Só isso aqui já daria certo. Se não tivesse, então, qual seria a conclusão? Se fosse só isso, se não tivesse isso e tivesse reformulado o versículo, você conseguiria pegar ele isolado. Mas por que que tem? Então, qual seria a conclusão? É por simplesmente um versículo muito conhecido, que vemos no versículo 20 do capítulo 5 de Romanos, que diz, na minha Bíblia: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós vemos que em Romanos todinho é mais ou menos isso. Nós vemos sobre a justificação pela fé, nós vemos que o justo vive da fé, nós vemos praticamente isso, sobre a lei da fé, sobre a lei da graça, sobre a fé, sobre a justificação pela fé. Nós vemos que a lei trouxe o pecado, como está escrito aqui no versículo 20. A lei foi instituída para que a transgressão fosse assaltada. Então significa o quê? De Adão até Moisés, quando Moisés tinha alguns anos de vida, mais ou menos 2 anos, ou 2 anos depois que ele saiu do Egito, que foi que ele tinha em torno de... Quando ele saiu do Egito, a primeira vez, Moisés tinha mais ou menos 40 anos. Quando ele voltou para o Egito, ele tinha mais ou menos 80 anos. Então ele tinha, na minha opinião, ele não passava dos 90 anos. Aí o que acontece de Adão até Moisés? Nós conseguimos ver que dificilmente tinha alguma coisa ou algo dizendo é pecado, é pecado, é pecado. Não tinha isso. A lei falava exatamente que era pecado e que não era. Mas o que acontece? Não tinha. Por isso que fala, a lei foi instituída para que a transgressão fosse assaltada, para que você possa saber. A lei ela foi colocada para que você possa saber em que você está pecando e para que você possa saber no que você deve se consertar. Aí fala, que é uma parte muito conhecida da Bíblia, pelo menos eu gosto muito, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem tradução que diz que é transbordou, mas eu não gosto muito. Gosto mais desse superabundou a graça. Versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí nós vemos aqui, eu imagino que Paulo,
inspirado pelo Espírito Santo, em falar todas essas coisas incríveis sobre a fé, sobre a graça, justificação pela fé, sobre a graça, sobre a vida eterna, de que mediante um homem reinou a morte, mas mediante também por um só homem reinou a justiça, reinou a vida, foi traga a vida por Cristo Jesus. Na Bíblia, Jesus ele é chamado de Adão, segundo Adão. Mas é o que acontece? Agora que eu já expliquei um pouquinho atrás, eu imagino que Paulo escreveu esse capítulo, no capítulo 6, por causa simplesmente de tudo que ele vem falando atrás. Ele escreve capítulos exatamente de tudo que ele vem falando atrás. Paulo ele é inspirado pelo Espírito Santo para falar isso, porque o Espírito Santo ele sabia que nesses tempos de agora, as pessoas elas não se importariam mais em pecar. Elas pecariam e pecariam e pecariam. E talvez na oração que ela faça antes de dormir, se ela por acaso ore, ela diga: Deus me perdoe e pronto, ficou assim. Mas o que acontece? No versículo 20 tem dizendo, na parte B, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Versículo 21, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo. Aí aqui, só até aqui, nós já podemos perceber uma coisa incrível. Uma coisa incrível. Que não importa o tanto que você pecou antes de você aceitar Jesus, o quão falho você é, porque o pecado é falho. O pecado é falho. O pecado é falho. Aí o que acontece? Quando você pecou antes, porque Deus ele vai superabundar a graça em você, você que já está arrependido, que já aceitou a Jesus. Você que já está arrependido, que aceitou a Jesus, não se preocupe. Não se preocupe se você viver na prostituição, nessas coisas horríveis. Não se preocupe. A graça irá superabundar em sua vida, segundo a palavra de Deus. Mas o que acontece? No capítulo 6, versículo 1, talvez, com certeza, antes de chegar ao capítulo 6, algumas pessoas possam dizer, muitas pessoas, pelo menos, eu não vejo, mas eu tenho certeza que há muito mais pessoas do que eu até mesmo acho que pode ter, que pega esse versículo e diz: não, eu vou pecar bastante, porque quanto mais eu peco, quanto mais eu peco, cada vez mais e mais eu vou ficar cheio da graça de Deus. Nós podemos perceber aqui, ó. Então, qual seria a conclusão no versículo 1 do capítulo 6 de Romanos? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Começou com uma pergunta, com duas, quer dizer. Qual seria a conclusão? Ou o que diremos, pois? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Isso, já por si só, já começa a chamar, já começa a chamar o martelo para quebrar essa ideia. Essa ideia de que, não, eu vou pecar, essa desculpa quer dizer que eu acho que eu considero mais que não seja uma desculpa. Essa desculpa de que, não, eu vou pecar, para que a graça possa mudar na minha vida. Isso aqui já começa a chamar o martelo. Mas o que acontece? No versículo diz: de forma alguma, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar ver sob seu jugo? Ou ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, o que é que Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo? O que é que Deus está querendo falar aqui? Que a graça, ela não te dá o direito de continuar pecando. Sim, com certeza, tem outra parte aqui da Bíblia que diz que nossos membros operam a lei do pecado. Mas também diz para que a gente possa consagrar nossos membros a Deus, para que não vivamos na prática total do pecado. Isso aqui já quebra aquela ideia, esmiuça aquela ideia de que eu vou pecar para que a graça possa abundar. Isso aqui já destrói essa ideia. Destrói, pronto, acabou. Se você
Se você que já se arrependeu, que já morreu para o pecado, porque o batismo, como assim, ó, como aqui na Bíblia tem falando, se você for ver no versículo 5 até o 14 de Romanos capítulo 6, você vai ver que Paulo vai explicar que nós já vivemos o batismo, que o batismo, quando nós mergulhamos no batismo nas águas, é o nosso velho homem morrendo junto com Cristo. Mas aí o que acontece? Quando nós somos levantados do batismo, é o nosso novo homem. No caso de quem é mulher, a nossa nova mulher, vamos chamar a pessoa, a nova pessoa, o novo eu sendo levantado das águas. Não mais naquele homem corruptível, não mais naquele homem que foi criado, naquele homem que nasceu e nasceu pecando, não, mas naquele homem que foi regenerado, que Paulo fala que em regenerar, que foi regenerado, que foi colocado, que foi criado para viver na decisão de que pecarei ou não. Porque quem está no mundo não vai se preocupar em pecar, não. Não vai se preocupar em pecar. Agora, quando conhece a Deus, começa a pensar, eu tô errado em afrontar a santidade de Deus. Porque quando você peca, você afronta a santidade de Deus. Você afronta. Aí Paulo ele fala. É como se Paulo quisesse falar. A graça. A graça ela vai superar mudar na sua vida quanto mais você peca. Mas isso não te dá o direito de continuar pecando. Durante todo o livro de Romanos nós vamos ver isso. Justiça pela graça, justiça pela fé, a graça e essas coisas mais. Só que ele aqui diz que não, nós não temos o direito de continuar pecando, porque todo aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Vamos agora para o versículo 15, vamos pegar outro assunto. Que resposta dá? Versículo 15 do capítulo 6 de Romanos. Que resposta dá? Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos sob o jugo da lei, mas sobre o poder da lei da graça? Olha só, nós podemos perceber que isso aqui está totalmente ligado com o versículo 1, com o versículo 2, com o versículo 3 e com o versículo 4. Ele fala, mais uma vez, ele fala só que de outra forma. Que resposta podemos dar? O que nós podemos fazer? Qual a conclusão? Vamos nos atirar ao pecado? Vamos nos deixar ser submergidos pelo pecado? Só para que a graça abunde em nossas vidas? Só porque... Para que a graça abunde em nossas vidas? Não. Aqui ele fala de uma maneira diferente. Nós vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei. Agora está falando da lei. Mas sob o poder do jugo da lei, que não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei da graça, nós estamos debaixo ainda assim de uma lei, nós estamos regenerados em Cristo, nós ainda estamos debaixo da lei, mas da graça. O que acontece, Paulo fala no final do versículo, não, de forma alguma, só porque você está na lei da graça, não te dá o direito de viver pecando, de pecar deliberadamente. Olha, vamos ver aqui, no versículo 22 do capítulo 6, contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 22 fala exatamente isso, nós somos libertos do pecado, não somos mais escravos do pecado, mas escravos de Deus. Nós não somos mais do pecado, nós somos regenerados para Deus, para a santificação. Olha só, contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, não é mais do diabo, é de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O nosso maior inimigo, eu estou certo disso, de que nosso maior inimigo não é o diabo, e sim o pecado, porque o diabo, Deus ele segura o diabo e diz, não vai tocar, mas Deus permite com que o pecado ele continue agindo na gente. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. Quando pegamos em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele não está falando para você, se você não tiver paz com todo mundo,
Ah, não, se você não tiver paz com todo mundo, você não vai para o céu, não, não. Ele está falando da santificação, então nós devemos estar santificados. Ó, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nossa geração não está mais se portando com pecado. Estamos pecando e deixando para lá. O tempo não apaga a sua transgressão. O tempo não apaga a sua transgressão. Mas, ó meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eu amo muito isso. Vamos pegar aqui em Salmos, capítulo 25, versículo 10. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que obedecem aos preceitos de sua aliança, aos preceitos de sua aliança, aos que obedecem a Deus. Como você obedece a Deus? Obedecendo a palavra de Deus, obedecendo isso aqui, ó, obedecendo isso aqui, ó. É isso aqui. Os caminhos do Senhor só são amor e fidelidade, só são amor e fidelidade para os que obedecem aos preceitos da sua aliança. Não só os preceitos, mas toda a aliança de Deus. Toda a aliança de Deus. É isso. É isso. Só porque estamos debaixo da lei da graça, não nos dá o direito de pecar. Eu gosto muito disso, porque as pessoas elas estão pensando que o pecado é qualquer coisa, mas ele não é qualquer coisa. Ele não é qualquer coisa. Tem pecado para a morte. E tem pecado que não é para a morte, tem pecado que é para a morte. Como fala Tiago. No versículo, vamos pegar aqui o versículo 9 do capítulo 7 de Romanos. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu. Eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou, de maneira que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim. É uma pergunta. Portanto, significa que o que era bom tornou-se morte para mim? De forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Ele vai falar aqui: não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Faço todo dia. É pecar, transgredir a lei de Deus. Ele está falando aqui que quando ele não tinha conhecimento da graça, quando ele não tinha conhecimento, aquilo que ele achava que era bom, se tornou morte para ele. Mas o ser humano é assim mesmo. É mal. Mas uma esperança. Devemos pedir pureza. Se você for ler em Zacarias capítulo 3, vai estar falando uma coisa incrível. Que o sumo sacerdote Josué foi tirado suas vestes sujas e foi colocado vestes limpas, colocado um turbante, uma mitra na cabeça dele limpa. E é isso que nós devemos buscar, fazer propósitos com isso, buscar a santidade, a pureza. E para acabar, talvez algumas pessoas podem acabar até que tendo aquela coisa: irmão, eu não consigo, irmão. Não consigo, eu vivo minha vida, quando eu aceitei a Jesus, agora eu estou vivendo com um peso muito grande na consciência. Por quê? Por que isso acontece comigo? Por quê? Vamos pegar Romanos 8, 28, que vai estar dizendo: estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Então isso vai servir para alguma coisa. Agora, muitas das vezes isso aí vai servir sim para alguma coisa. É Deus que age. Aqui, pelo menos a minha Bíblia tem dizendo que é Deus que age. Em outras versões tem dizendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, só que muitas das vezes é o diabo dizendo
olha o teu passado, olha o que tu fez, olha só o que tu fez lá atrás, tu matou não sei nem quantas pessoas, quantas vidas você não destruiu, olha isso, porque ele quer te jogar para baixo, ele quer te tirar do foco de Deus, mas pega esse versículo, pega esse versículo, pega Romanos 8:1, gosto muito desse versículo. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vai aqui uma coisa, tem Bíblia que tira isso, mas eu vou dizer aqui, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aquilo que te condenava não te condena mais. Prepare-se, aleluia, para viver isso. Você está vivendo no Espírito? Você está vivendo segundo os mandamentos de Deus? Você tem temor ao pecado agora, mesmo que antes você não tinha. Agora você tem temor ao pecado e principalmente a Deus. E agora quer continuar? Você anda na lei do Espírito, que é a palavra de Deus? Então se prepare. Muitas armações do inimigo em sua vida vão ser desfeitas. Não só as que foram feitas, não só as que estão sendo feitas agora, os que ainda irão fazer. Muitos laços e armações que vão tirar do foco. Não se preocupe. Agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pega essa palavra. A lei da graça. A graça não te dá o direito de pecar só para você ter mais dela. Mas você que tem temor. Eu falei isso aqui para as pessoas não terem temor. Agora para você que tem temor, pega esse versículo. Romanos 8:1. Sempre que vier na sua cabeça, você não presta, você não vale nada. Que negócio é esse? Você agora está pegando a palavra de Deus que é pura e santa? Que negócio é esse, rapaz? O que foi que você fez? Em voz alta, pegue Romanos 8:1 e 2 e diga: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tome esse versículo para si e tome essa palavra para si. Que o Senhor possa abençoar cada um que vão assistir aqui. Olha só, pensa. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança no Antigo Testamento ela significava muita coisa. Davi ele trouxe a Arca da Aliança novamente para Jerusalém, que estava em um lugar um pouco distante, trouxe para Jerusalém. Agora não é mais, a Arca da Aliança não é mais uma coisa dessas. Agora é o selo que o próprio Jesus botou na gente, que está significando a Arca da Aliança. É o próprio Jesus, a Arca da Aliança, que nos colocou para perto dele, junto com ele. Se você não compreende você mesmo, Deus compreende. Chegue para ele, chegue para Deus e diga: Deus, tenho isso. Diga para ele. E sempre que possível, medite nessa palavra. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E que Deus possa abençoar e repreender toda obra maligna. Senhor meu Deus, peço-te que o Senhor possa abençoar cada um que vai assistir esse vídeo. Cada um, meu Deus, que eu possa fazer a palavra brotar no coração. Graças te dou, não só pela palavra que foi falada, mas também que foi trazida ao meu coração, ao coração de cada uma dessas pessoas que assistiram. Ó Senhor Deus e Pai, faça com que esse vídeo ele chegue a mais e mais pessoas, para que elas possam ter conhecimento da verdade e que possam conhecer mais e mais o Senhor. Em nome de Jesus, fique com a paz do Senhor Jesus. Essa é a palavra, fique com a paz do Senhor. Tome para si, tome posse, Deus, eu tomo posse da tua paz. Tome posse. A paz, que a paz do Senhor Jesus seja convosco, com cada um. Em nome de Jesus. Amém.